Estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre, Ricardo Boechat e Fábio Panunzio. Candidato Aécio Neves, boa noite, prazer em recebê-lo no Canal Livre. Nós gostaríamos de saber inicialmente sobre um assunto que tem sido pouco tratado, aliás, começou a ser tratado nesta semana, que é a segurança pública, que preocupa a população brasileira, vitimada cada vez mais pelo crescimento da criminalidade e da violência. O que o senhor pensa, que planos o senhor tem para a segurança pública? Boa noite, Boris. Boa noite, amigos da bancada, telespectadores. Prazer enorme estar aqui mais uma vez e agora já na reta, podemos dizer, quase que final da campanha. Estamos há 8 semanas, praticamente, das eleições. E você já começa, aproveitando bem o tempo, tocando numa questão que tem sido objeto não apenas de discussões internas nossas, mas de intervenções permanentes nossas, inclusive na elaboração das diretrizes do nosso programa de governo. Nós já deixamos claro que, apesar de ser uma das propostas estruturantes do ponto de vista do novo desenho do Estado Nacional, a redução pela metade do atual número de ministérios, nós vamos transformar o Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e Segurança Pública, com algumas medidas iniciais, em razão da omissão hoje do governo federal no tratamento dessa questão. O Brasil não tem uma política nacional de segurança. Os recursos da área vêm sendo permanentemente contingenciados pelo governo, o que não ocorrerá no nosso governo. E esse ministério, portanto, ele no primeiro momento, ele garantirá a execução integral do orçamento do Fundo Penitenciário e do Fundo Nacional de Segurança. Para se ter apenas um exemplo do que acontece hoje, nesses 3 últimos anos, os 3 anos do governo da presidente Dilma, do que foi aprovado para o Fundo Penitenciário, para melhorar aquelas masmorras medievais às quais se referia o ministro da Justiça, foram executados 10,5% apenas do orçamento. Para o Fundo Nacional de Segurança, investimentos para os estados, parcerias com as várias unidades da federação, foi executado menos de 40%. Eu, inclusive, tenho uma proposta tramitando no Senado que impede o contingenciamento desses recursos. Ao lado disso, nós temos que ter uma nova política para as nossas fronteiras. A droga e a arma, que vem permitindo o aumento da criminalidade, não são fabricados no Brasil, são fora do Brasil e não há uma política de fronteiras. Temos que reequipar a Polícia Federal, ampliar o contingente da Polícia Federal. A Polícia Federal, Boechat, nesse ano de 2014, tem o menor orçamento desde 2008. Há um desprezo absoluto do governo federal na questão da segurança pública. Mas eu vou além. Nós temos que fazer uma rápida reforma, digo rápida, porque ela já está praticamente pronta no Congresso Nacional, do Código Penal e do Código de Processo Penal. O PT e a sua base, a sua aliança política, impede que isso avance. Nós temos que acabar com essa sensação de impunidade que hoje permeia todo o país. Portanto, o nosso governo, se vencermos as eleições, articulará uma política nacional de segurança em parceria com os estados na busca de investimentos, mas também de planejamento, de inteligência, de estratégia. Hoje nós estamos assistindo, nas menores cidades do Brasil, os índices de violência crescerem. Eu tenho andado pelo Brasil e tenho visto isso. No Nordeste, e essa não era uma questão central no Nordeste há 10 anos atrás, hoje se equipara a preocupação com a qualidade da saúde pública. Podem ter certeza que aquilo que vem faltando hoje ao Brasil, autoridade e responsabilidade no trato da questão da segurança pública, deixará de existir quando assumirmos o governo. Mas, governador, como é que isso vai chegar até as ruas, onde o medo predomina, até as casas, onde as famílias dormem apavoradas e cada vez mais? A gente vê isso nas pesquisas. Na prática, o que significa isso? Tem um conjunto de ações. Recursos são fundamentais. Recursos e inteligência. Segurança pública, constitucionalmente, é responsabilidade dos estados. Isso faz com que o governo federal simplesmente terceirize essa responsabilidade. Mas, como eu disse aqui, a responsabilidade sobre as fronteiras, sobre drogas e armas, é da União. Não é possível nós avançarmos sem um planejamento das ações. Eu fui governador, Mitre, da nossa terra por 8 anos. Aquilo que era devido ao Estado, pelo menos nós achávamos que era pela proporção da nossa participação no conjunto da população e até nos indicadores de criminalidade, não vinha porque no final do ano os recursos eram usados para fazer superávit. O governante, o governo estadual, qualquer que seja ele, independente de qual seja o partido político do governante, ele tem que saber no início do ano com quanto que ele vai contar mensalmente de participação do governo federal, para que ele possa planejar se vai aumentar o contingente, se vai
botar mais polícia na rua. Não falta integração entre os governos estaduais e o federal? É isso que eu estou propondo, integração, mas ações pontuais. Nós temos hoje somatório de polícias militares e polícias civis de todos os estados, um contingente em torno de 550 mil homens no Brasil. Cerca de 20% a 25% desses homens não estão nas ruas, não estão nas atividades fins. É algo racional. Eu sou racional na administração pública. Eu acho que a minha característica, pelo menos a que eu busquei construir, é da gestão eficiente. É racional ter uma polícia civil e uma militar? É absolutamente. Hoje é o que é possível. Eu acho que nós temos que caminhar no futuro para uma integração e até mesmo, Boris, para uma polícia metropolitana, qualificada, que vai permitindo ao longo do tempo uma convergência. Mas eu quero... O senhor está falando em desmilitarização das polícias? Deixa eu tocar num ponto aqui central. 25% desse contingente não está nas atividades fins. É absolutamente razoável você, numa articulação onde o governo federal possa ajudar, fazer com que metade desse contingente, talvez 10% do total dos 550 mil homens, nós estamos falando de 55 mil novos homens, possam ir para as ruas, desde que você apoie que outros servidores possam fazer as atividades meios, se dedicar às atividades meios que existem hoje. Aí é a sua preocupação. Mais homens nas ruas, mas mais articulação entre as polícias, mais inteligência e mais atuação do governo central. As campanhas são sempre, de certa forma, a repetição de políticas de partido, de programas de partido, de propostas de partido. O PSDB, seu partido, governou o Brasil por muito tempo. A vulnerabilidade das fronteiras e a escalada das drogas e do armamento pesado nas cidades, nas favelas, nas comunidades, vem desde sempre. O senhor, nesse caso, estende a crítica para a ausência de políticas nessa área também aos governos de seu partido? Boechat, eu acho que ninguém está imune a críticas e cada um no seu tempo estabeleceu as suas prioridades. Eu acho que o governo do presidente Fernando Henrique não foi, está longe de ter sido um governo perfeito, mas ele tinha prioridades que alcançou. Debelar a hiperinflação no Brasil, criar lei de responsabilidade fiscal, modernizar a nossa economia com as privatizações, estabilizar o sistema financeiro com o PROER, internacionalizar também essa economia. Eu não vou governar, Boechat, com os olhos no retrovisor. Mas é importante estabelecer essa coerência de discurso. Não, eu digo o seguinte, hoje é possível que nós tenhamos, hoje, no Brasil de hoje, existiriam muito mais recursos, no Brasil da estabilidade econômica, no Brasil do presidente Lula, onde havia um fluxo enorme de recursos chegando ao Brasil, certamente existiriam melhores condições para determinados investimentos do que houve naquele período anterior. Estou dizendo que também ele não tem responsabilidade, não. Mas eu acho que no macro ele avançou muito. Ele reconheceu que na área de segurança o governo dele não fez nada. Olha, eu me lembro, vocês se lembrarão, num dos últimos debates, na última eleição presidencial, já estou chegando aqui em 2010, a então candidata a presidente da República dizia: vou cuidar das fronteiras, vou colocar para funcionar 14 VANTs, que são aqueles veículos aéreos não tripulados. Tem 2 funcionando mal hoje. Então, esse descompasso entre aquele que se compromete, o candidato, numa campanha eleitoral, com aquele que realiza quando eleito, é que gera essa desconfiança hoje, esse Senador, distanciamento das pessoas da atividade política. Olha, eu conheço bem a região da fronteira. A gente fez há pouco tempo uma série de matérias ali. Muito. E, assim, é muito evidente que o Estado brasileiro abandonou esse problema para os governos estaduais. E essa é uma competência da União, está escrito lá na Constituição. Eu quero saber exatamente... Porque existem propostas de solução. Por exemplo, o serviço de inteligência nas cidades, onde acontece a troca de dinheiro ou de carros roubados por drogas e por armas. Quero saber qual é a política do senhor para a fronteira. Como é que o senhor vai ocupar esse deserto de 17 mil quilômetros que existe no mapa do Brasil? Olha, eu vou falar algo aqui que talvez eu não tenha tido ainda a oportunidade de falar amplamente, por mais que seja objeto também de discussões internas que nós estamos fazendo. Ninguém vai ter a solução para nós, mágica do dia para a noite, ocupar as nossas fronteiras. Mas ampliar os efetivos da Polícia Federal, parcerias com os estados de fronteiras terrestres, envolvermos as Forças Armadas nesse esforço. E o que eu quero dizer aqui de novo é o seguinte: nós temos que ter uma relação mais altiva com os nossos vizinhos produtores de drogas. Essa é uma questão extremamente séria. Obviamente não temos que intervir em outros estados, mas eu vou dizer de forma muito clara, não há sentido, não vejo, por exemplo, nós financiarmos países que fazem vista grossa para a produção de drogas, para a produção de cocaína, como acontece aqui nos nossos vizinhos. Criar condicionalidades para parcerias, para financiamentos a investimentos nesses países pode ser uma medida a mais para que nós possamos ver minimamente coibido esse tráfico que hoje acontece de forma absolutamente escancarada
com a verdade é essa, as vistas grossas de alguns governos amigos. O Brasil, infelizmente, Dmitry, optou por conduzir uma política externa para ser gostado pelos vizinhos. Eu quero estabelecer uma política para que sejamos respeitados pelos vizinhos e pelo restante do mundo. Nós temos que mudar esse viés da nossa política externa em relação, inclusive, aos nossos vizinhos. Apoiá-los é essencial. Faz bem ao Brasil, faz bem à nossa própria economia. O senhor me permite, então, mas é preciso que nós tenhamos uma relação nessa questão essencial que mata jovens no Brasil, mais do que todas as guerras do mundo anualmente. Juntas, é preciso que haja uma relação mais altiva no momento que o Brasil financia investimentos. O senhor parece estar fazendo uma crítica ideológica à política externa brasileira no continente, é isso. Eu faço o senhor acha que a ideologia está movimentando a nossa política externa? Eu não tenho dúvidas em relação a isso. O Brasil fez uma opção por uma política externa ideológica. Isso nos levou, Dmitry, a, durante 11 anos, consolidar apenas 3 acordos bilaterais com o Egito, Palestina e Israel. Com todo o respeito a essas nações, não impacta absolutamente nada na nossa economia, nos mercados que nós precisávamos abrir. Enquanto isso, aqui ao nosso lado, a Aliança do Pacífico avança numa velocidade extraordinária. Olha, eu tive uma conversa há poucos dias atrás com o ministro Durão Barroso, da União Europeia. E falávamos, eu mostrava a minha preocupação, que era dele também, já deixa agora o cargo em novembro, do atraso nas relações, no acordo do Mercosul com a União Europeia. E detalhávamos o que isso significa. Porque eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida e na minha vida pública, dentro da minha própria casa, de que o ativo mais valioso na política é o tempo. Porque o tempo perdido ele não volta mais. Você pode ir na frente correr atrás do prejuízo, mas aquele tempo foi-se embora. Nós atrasamos vários anos nesse acordo com a União Europeia. Agora esse acordo é adiado para 2015. A União Europeia fez um grande entendimento interno, e vocês sabem que lá existe também países extremamente protecionistas, sobretudo no agronegócio, no campo, como a França, por exemplo, mas outros também, a França talvez seja o maior deles, mas conseguiram fazer uma negociação onde abriu-se uma cota para importação de produtos oriundos do agronegócio. O Brasil poderia quase que dobrar as suas exportações para a União Europeia. Isso estava aguardando, nos últimos 2 anos, o entendimento com o Mercosul. Ele não veio, a União Europeia avançou no entendimento com o Canadá, está agora com entendimentos também caminhando e rapidamente com os Estados Unidos. Essa cota não existe mais para o Brasil e não vai existir no futuro tão próximo. Então, o viés ideológico, as amarras ideológicas da nossa política externa tira mercado para quem produz no Brasil e ajuda a fazer com que nós sejamos hoje o país da América do Sul que menos cresce em todos esses últimos 2 anos. O presidente do Paraguai é o maior fabricante de cigarros, esses que acabam sendo contrabandeados para o Brasil. Eu quero saber como é que vai ser a conversa especificamente com ele e com o Evo Morales, que é o líder cocaleiro, que ampliou muitas vezes a área de produção de coca, fazendo com que tivesse essa enxurrada de crack aqui invadindo os mercados do Brasil. Vanusa, tem que ser uma conversa altiva, responsável, não é de animosidade com o vizinho, não. Mas o que é isso, meu caro presidenciável? Então, vai chegar lá e dizer, se não fizer isso, meu caro companheiro paraguaio ou boliviano, nós vamos rever determinadas parcerias, é assim que funciona. Vou romper o pacto de Itaipu binacional. Não sei se necessariamente isso, porque nós precisamos dessa energia. Mas nós podemos, ele dirá o BNDES financia... Supondo que o senhor constranja no financiamento, ele vai dizer, olha, mas eu sou seu parceiro em Itaipu. Negociação. Se você não faz nada, se você aceita que eles conduzam a sua economia como querem e o Brasil pague o preço das mortes de 56 mil jovens, como aconteceu no ano passado, e 70%, 80% disso em razão das drogas e do crack, agora em especial, essa epidemia avassaladora que tomou conta do Brasil, é uma opção, é a opção do atual governo, fazer vista grossa. Vamos negociar. Existem inúmeros entendimentos entre nós em várias áreas que interessa a eles que sejam mantidos. Não é possível que façam vista grossa como fazem hoje. O Brasil, hoje, é um grande exportador de cocaína para outras partes do mundo sem produzi-la aqui. Não é possível. É fácil? Não é. Mas o que eu pretendo fazer é estabelecer uma nova relação com esses governos. Eles só terão contrapartidas nossas em projetos do seu interesse se também agirem nos dando reciprocidade em questões do nosso interesse. E é do nosso interesse que, se não pudermos acabar com ele, que diminua de forma radical o tráfico de drogas e de armas nas nossas fronteiras. Governador, nós falamos aqui de segurança, que é um dos problemas que aflige a população. Um dos maiores deles. Um dos maiores, entre saúde e inflação agora, e eu queria falar da inflação. A inflação está aí,
virou um tremendo problema no dia a dia das pessoas, isso fica claro nas pesquisas, e até agora nós não ouvimos dos candidatos propostas precisas sobre como combater a inflação. E eu vou perguntar ao senhor, que medidas objetivas o senhor tomaria? Primeiro, para segurar a inflação e permitir que o país cresça, que é o outro problema. Eu adoro pegar carona nas perguntas do MIT, sabe, Oeste? E é o seguinte, saiu ontem, o índice de inflação de junho, o menor desde 2010. Ou seja, há 4 anos não tínhamos um mês com uma inflação tão baixa, praticamente igual a zero, 0,01. Isso não revela nenhuma taxa de sucesso nesse campo para o governo, ao contrário do que as pesquisas parecem estar indicando, enfim? Não acredito, Bojá. E os analistas, né, os especialistas nesse tema, certamente também não acreditam, porque as projeções para a inflação futura são de estouro do teto da meta. Aliás, nós já estamos acima do teto da meta há muito tempo. Todos os analistas analisaram este número de ontem, Dmitry, reconhecendo que tinham projetado expectativas bem maiores. Tá, eu prefiro ficar na análise de médio e curto prazo. Por mais que eu, como quero ser presidente da República, estou me preparando para isso, espero pegar um cenário menos dramático do que esse. Pois é, agora esse número não atenua a minha pergunta. Eu quero saber que medidas precisas o senhor tende a tomar, porque até agora os candidatos não foram claros. Vamos lá. Não. Eu vou lhe responder da melhor forma possível, voltando rapidamente no tempo. Após o início da segunda metade do mandato do presidente Lula, ainda não no mandato da presidente Dilma, começou a haver uma flexibilização clara daqueles pilares principais que nos trouxeram até aqui da macroeconomia. Meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Começou a haver uma flexibilização e aceitou-se que a inflação pudesse conviver ali no teto da meta. Ela tem um centro, que nós sabemos que é de 4,5%. O teto é exatamente para quando ocorre algum problema, uma sazonalidade, um problema de produção, enfim, que justifique que temporariamente ela vá no teto. O nosso centro virou o teto, a grande verdade é essa, com preços represados que nós sabemos, né, que impactarão no futuro nesse próprio índice de inflação. É claro que hoje a inflação de alimentos, por exemplo, ela já ultrapassou em muitos 2 dígitos. É só perguntar para os nossos telespectadores se eles acreditam que a inflação de alimentos está em 6,5%. Claro que não está, está muito mais próxima do dobro disso. Primeira questão é o seguinte, o Brasil tem que voltar a crescer. Nós só vamos combater a inflação efetivamente, retorná-la ao centro da meta, fazendo com que o Brasil resgate sua capacidade de crescer. E esse governo não tem mais a capacidade... Governador, desculpe, o senhor quer que o Brasil cresça para poder combater a inflação? É fundamental que o Brasil... é preciso combater a inflação. Vamos lá. Se não cresce, a inflação também cresce. Vamos lá, é fundamental que o Brasil cresça. Vamos chegar lá. E como que o Brasil vai crescer? Uma política fiscal transparente e austera, que nós não estamos tendo até aqui. O Brasil é o país hoje da maquiagem dos dados, da maquiagem dos números, isso é essencial. E nós vamos restabelecer no Brasil um ambiente de confiabilidade, de regulação, de regras absolutamente claras, de marcos regulatórios previamente estabelecidos e cumpridos para atrair novamente o capital, para atrair novamente os investimentos que deixaram de vir para o Brasil. E vamos focar... Mas o senhor, para fazer isso, vai ter que resolver, por exemplo, os objetivamente no centro da meta. Vamos ter que fazer isso... O senhor vai ter um tarifaço para enfrentar pela frente, é inevitável. Não sou eu, qualquer que seja o próprio governo. O ministro da Fazenda, nessa semana, disse que vai ter aumento de preço de combustíveis daqui a pouco. Claro que tem uma bomba relógio preparada. O que eu posso dizer em relação ao nosso governo é que ele terá uma marca, previsibilidade. Eu hoje não conheço em profundidade os números do governo, até porque acho que nem o próprio governo os conhece. Então, o que é preciso que fique claro é que esses preços não ficarão represados permanentemente. Você sabe que a economia se move, Panúzio, por expectativas e a inflação também. Se você percebe que em determinado momento esses preços vão ser represados, isso realimenta a inflação, é claro. Mas é preciso que nós tenhamos regras, sim, em relação ao reajuste dos combustíveis, em relação aos critérios para a regulação do aumento de preços de energia. Nós não podemos fazer a coisa no susto, não pretendo fazer. Tem um potencial inflacionário. Isso, previsibilidade. É claro, a coisa não é simples. 2015, Dmitry, nós sabemos disso, está precificado. Nós teremos uma inflação ainda alta no ano de 2015, qualquer que seja o governo, talvez menor no nosso, porque eu conto. Pode ser, Boris, um pouco de otimismo, mas talvez dividido, equilibrado com uma relativa confiança.
eu acredito que nós possamos, se vencermos as eleições, pelo grupo político que está ao nosso lado, pela clareza das nossas posições, viver num ambiente pós-eleição, início de governo, inverso àquele que nós tivemos em 2002, quando o risco Lula fez com que todos os indicadores econômicos piorassem, a inflação disparasse, ela estava em torno de 7% antes da eleição, chegou a 12 e pouco por cento, o dólar disparado, porque havia uma incerteza muito grande. O governo do PT vai cumprir e vai respeitar contratos, então todo mundo fez ali o seu hedge. O nosso governo, ao contrário do que significaria ou apontaria uma vitória daqueles que estão hoje no governo, pode permitir um ambiente de alguma serenidade, de alguma tranquilidade, para tomarmos medidas que sinalizem de forma inversa ao que sinaliza o governo hoje, de respeito a regras e de retomada do ciclo de crescimento. Sem crescimento, Mitre, nós não vamos a lugar nenhum. E nós é que temos, o nosso grupo político, as melhores condições de retomar o crescimento no país. Só lembrando que o Lula conquistou a confiança dos setores depois. Não, eu faço essa justiça ao Lula. Exatamente. Tanto que depois houve realmente uma inflexão da inflação. No momento em que ele esquece tudo que disse durante a campanha, coloca o Palocci no Ministério e mantém inalterado os pilares macroeconômicos herdados do governo do Fernando Henrique. Foi isso que fez com que a confiança fosse resgatada. E ela começa a se perder no momento em que ele começa a abandonar aquele tripé. O crescimento não se recupera do dia para a noite. Quer dizer, vai precisar suar e muito para recuperá-lo. Até lá, o senhor fala numa política fiscal austera, recuperação daquele tripé. Isso não vai causar desemprego? De forma alguma. Eu não acredito que essa seja a receita necessária para o Brasil. O que está causando desemprego é esse baixíssimo crescimento da economia. Veja os dados do CAGED. Todas as sinalizações são para diminuição da atividade econômica em todos os setores. O Brasil fez uma aposta, Boris. Crescimento pelo consumo. Uma boa aposta. Eu talvez a fizesse, sobretudo no momento de crise. Mas não poderia jamais ser a única aposta. Enquanto nós surfávamos no crescimento via consumo, enfim, operado por crédito farto, em especial dos bancos oficiais, era preciso que houvesse um ambiente de serenidade, um ambiente de regras claras para atrairmos os investimentos. O que houve na outra ponta foi um ato de irresponsabilidade, porque o governo não avançou em determinados marcos regulatórios, como o setor mineral, por exemplo, o setor ferroviário. E, ao mesmo tempo, o viés intervencionista da própria presidente da República afugentou os investimentos. A presidente se preocupou muito mais em fixar taxa de retorno para determinados investimentos do que em efetivá-los. E uma questão que aqui é clara, e volto novamente àquela observação do tempo na política. Durante 10 anos, esse governo que está aí, Boris, ele demonizou, considerou quase que como um crime de lesa pátria as parcerias com o setor privado. Durante 10 anos, nós não tivemos avanços na nossa infraestrutura por um viés ideológico do atual governo, que no final, vendo que a atividade econômica diminuía, os gargalos de infraestrutura cresciam, se curva a necessidade de fazer concessões, de fazer parcerias, mas com um atraso enorme e ainda de forma pouco planejada, improvisada em alguns setores. Então, esse tempo que o PT perdeu, a própria presidente da República disse há um tempo atrás, numa visita que fez a transposição de São Francisco, que eles não eram muito experientes e, por isso, uma obra orçada em 3,5 bilhões, anunciada para ser inaugurada no ano de 2010, já está custando cerca de 7,5 a 8 bilhões de reais e ninguém sabe quando vai ser inaugurada. Esse aprendizado, reconhecido pela presidente da República, tem custado muito caro ao Brasil. Eu vou fazer uma provocação aqui para o senhor, para ver como é que o senhor reage. O mérito da condução da política econômica pode ser traduzido pela nomeação de um tucano para tomar conta da macroeconomia petista. O senhor colocaria um petista para tomar conta da política social tucana? Não conheço ninguém hoje em condições de fazer melhor do que aqueles, não tucanos, mas que já estão ao nosso lado. Você se lembra, Panúzio, qual era o grande programa social cantado em verso e prosa pelo governo do presidente Lula? E essa virtude eu reconheço no presidente Lula. Ele unificou esses programas e deu a ele uma capilaridade que eles não tinham. E isso foi importante para o Brasil. Na verdade, Panúzio, o que é administrar? Administrar é você ver o que deu certo e copia, e aprimora, e aperfeiçoa, e adapta às suas circunstâncias. Esses programas, Fome Zero, por exemplo, tem sempre esse terrorismo eleitoral. Vai acabar quando o PSDB assumir o governo. Vai acabar nada, uma grande bobagem.
Eu próprio apresentei um projeto que o transforma em programa de Estado, para que não tenha esse terrorismo eleitoral. Qualquer que seja o próximo governo, ele vai continuar. O que eu quero é mais do que isso. O que eu quero é qualificar as pessoas que nele estão para que elas possam ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Agora eu concluo a sua pergunta para dizer o seguinte: eu não vou fazer, Panuzzi, o governo do PSDB. Eu vou fazer um governo dos melhores, de quem quiser participar, das figuras mais qualificadas, mais experientes. Se tiver algum petista arrependido e que queira trazer uma contribuição para o governo, será bem-vindo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já com o Canal Livre, hoje com o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves. Canal Livre. Oferecimento Decolar.com. Você pode. Você vai ver um homem que tem algo muito intrigante no rosto e que assusta as pessoas. É amanhã às 3h30 da tarde. Nosso abraço ao pai que sabe qual a temperatura ideal da mamadeira da filha. Ao pai que prevê o tempo. Àquele que aprende tudo de novo, ensinando. Ao pai que sabe que alimentar é muito mais do que dar de comer. E que faltar ao futebol com os amigos para praticar outro tipo de esporte é fundamental. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. Usar uma salva é que vontade que dá. Mas o meu problema é a ausência capilar. Sou careca de tudo, mas tento disfarçar. Penteio essa mecha pra lá e pra cá. Ei, carecão, não tenha vergonha, irmão. Da share de montão, que o like vem cabeludão. Agora, a moda é serra pelada. Claro Pré com 4G Max, a internet móvel mais rápida do mundo, sem custo adicional. Eu recomendo. Se você só pensa em gato, tudo bem, a gente é igualzinho. O Whiskas sabe que até um espírito independente precisa de amor e cuidados. Beba com moderação. Ela realizou um sonho. A Miss São Paulo 2014 é a Miss Ribeirão Preto. Parabéns. Em setembro, irá representar o estado no Miss Brasil. Mesquita Motores, você sabe, é especialista em motores elétricos, bombas, máquinas agrícolas, compressores, geradores e preços baixos também. E mais, acionamentos tais como software starter, inversores de frequência e chaves de partida. Para sua facilidade, várias formas de pagamento. Mesquita Motores, Avenida Pedro II, 757 e 326. E José Faria da Rocha, 4985, Loja 1, Eldorado Contagem. Fiquei até mais tarde dando um gás no meu serviço. Comi um clube social e a fome deu sumiço. E a Possibilândia então apareceu na minha frente. Achei uma brecha e fui mostrar meu trampo pro gerente. E ele viu que eu era um cara inteligente. E eu deixei de ser estagiário e fui contratado. A Possibilândia. Clube Social, bem-vindo à Possibilândia. Antes de começar a sua obra, dê uma olhada nestes números. Mais de 500 mil equipamentos para locação, 10 mil contratos em andamento, 120 mil contratos nos últimos 12 meses, mais de 1 milhão de contratos atendidos em 30 anos de qualidade reconhecida pelos clientes e 28 filiais por todo o Brasil. No Kiguel, toda a estrutura para a sua obra a um número de você, 3462-9877. Eles estão a posto sempre de olho nas noites de segunda CQC. Oferecimento Ford New Fiesta. Faça um Tecnodrive e descubra. E galera reunida só com Itaipava, a cerveja 100%.
E voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o senador e candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves. Vou deixar com a palavra. Vou primeiro contar o que estava acontecendo aqui no intervalo. Estava sendo repreendido pelo Fernando Mito, que, aliás, é meu chefe, porque na última vez que o candidato Aécio Neves esteve aqui, o que é verdade, a crítica procede, ele quase arrancou do Aécio Neves a confissão de que o Aloysio Nunes Ferreira viria a ser o candidato a vice na chapa dele. Eu atrapalhei esse furo de reportagem e também no intervalo disse a ambos o seguinte: eu atrapalhei de propósito porque eu não acho vice importante, não. Só quando o presidente morre eu não vou desejar isso a ninguém. Será um companheiro de caminhada extraordinário e depois nós ganhamos a eleição também. Eu acertei. Aliás, sempre foi. Agora eu posso fazer uma confissão. O vice do meu coração e da razão. Está me ajudando muito, principalmente em São Paulo. Bom, enfim, está feita, rendi homenagem ao furo não dado. Bom, candidato Aécio Neves. Uma provocação velada ao Alckmin, não foi não? Candidato Aécio Neves. O Alckmin tem tido comigo um comportamento nessa campanha extraordinário. Depois falaremos disso, de conselheiro e de um grande general eleitoral. Isso, quero andar mais do lado dele aqui em São Paulo. Poderemos depois especificar mais isso. Vamos falar. Eu queria lhe perguntar o seguinte: eu li esses dias uma notícia de que 3 grupos econômicos, 3 conglomerados, respondem por 65% dos recursos doados às campanhas presidenciais. Não é uma novidade, mas sempre me surpreende o fato de que os mesmos doadores doam para todos os candidatos. Eu queria lhe perguntar se o senhor acha que isso é uma demonstração exacerbada de ideologia ou consciência política dos capitalistas brasileiros, e depois, se o senhor não sente nenhum constrangimento de receber recursos dos mesmos doadores do PT. Aliás, essa pergunta serve para todos os candidatos. Bechá, vamos relativizar isso. Nós temos hoje um sistema eleitoral que permite a doação de empresas. Nós da oposição, você imagina, enfrentar a máquina do governo, utilizada sem qualquer limite. Você vê a candidata presidente voando de helicóptero da FAB, indo a não sei aonde, lá nas fronteiras do Brasil, para fazer imagens eleitorais. Dizem que o PT depois faz um ressarcimento ali, deve fazer, né, alguma coisa, mas é do jogo. Agora, eu relativizo pelo seguinte: esses dados podem até pegar alguém desavisado no primeiro dia. Isso não representa, dentro da nossa projeção, falo da minha campanha especificamente, nem 3% daquilo que esperamos arrecadar. Essa arrecadação desses primeiros meses. Esse grupo, o que mais doou, ele, se nós chegarmos, alcançarmos, dentro da nossa estratégia, o patamar que foi estabelecido, ele terá participado do conjunto das doações da nossa campanha, 1%. Mas ainda assim, do valor da campanha. Ele doa para o seu principal adversário. A questão não é essa. Esse dinheiro não fica um pouco esquisito? Não, se doarem, porque eventualmente acreditam no nosso projeto e sem qualquer contrapartida, que eu não tenho nem em relação a essa, nem a outras doações, que nos permita fazer a campanha. O errado é que se alguém colocar um dia e dizer o seguinte: amanhã eu quero essa obra, amanhã eu quero aquilo. Olha, quem cuida disso é um comitê financeiro, conduzido pelo ministro José Gregóri, que todos aqui conhecemos muito bem, né, um extraordinário brasileiro. E grupos políticos, grupos econômicos procuram para participar dessa campanha. Não tem outra forma de fazer. Eu prefiro que essas coisas sejam como são, Bechá, por dentro ali, tudo certo. E depois que tudo certo, registrado. E depois que vocês próprios, jornalistas, essa é uma das funções de vocês, acompanhem se esse ou aquele grupo está tendo um privilégio em razão da doação eleitoral. Garanto que isso não vai acontecer. E no conjunto da doação, esses valores anunciados agora representarão muito pouco. Senador, tem um projeto do governo Lula, que passou pelo governo Dilma, que ainda consta aí nos projetos do governo que estão vivos, mas parece que esse não está, que é do trem-bala. O senhor pretende construir o trem-bala ligando Campinas, São Paulo e Rio? Não é minha prioridade. E falo de forma absolutamente franca. Eu anunciei recentemente que vou criar o Ministério da Infraestrutura. Um dos grandes problemas que afeta a competitividade de quem produz no Brasil, seja na indústria, seja no campo, em qualquer atividade, é a ausência de competitividade, que obviamente tem várias vertentes. Uma delas, certamente, é a questão tributária, o custo Brasil, acho que, né, envolve tudo isso, e a outra são os gargalos de infraestrutura que nós temos. E o governo tem que ter prioridade, Boris. Nós temos hidrovias abandonadas no papel, nós temos ferrovias paradas no meio do caminho e outras caminhando a passos de tartaruga.
E a nossa prioridade nesse choque de infraestrutura que eu quero fazer no Brasil, trazendo-se o capital privado interno e externo, não traz no seu primeiro momento como prioridade o trem-bala, a não ser que aconteça aquilo que o governo anunciou lá atrás, quando esse projeto surgiu, que ele seria realizado pela iniciativa privada. Muito bem, se a iniciativa privada se dispuser a fazer dentro de um projeto que seja adequado, viável, do ponto de vista técnico e ambiental, vamos criar condições para que isso ocorra. Mas o Estado, o desviar recursos dessas grandes obras e principalmente, Boris, dos transportes de massa dos grandes centros, é um absurdo. O recurso previsto para o trem-bala, falava-se já no final, em torno de alguma coisa, em torno de 35 bilhões de reais. Isso, executado com estratégia, com planejamento, resolveria o problema de transporte de massa em pelo menos 8 grandes regiões metropolitanas do Brasil. Foi o cálculo que nós fizemos. E você sabe que 1 bilhão e um pouco mais de 1 bilhão já foi embora nesse trem-bala sem que ele tenha saído do papel. Por quê? É um governo que não planeja, é um governo que desperdiça, é um governo que não tem capacidade de estabelecer prioridades. Certamente alguns não gostarão do que eu estou falando, mas se for com capital do Estado, com dinheiro público, ele não será feito no meu governo. Governador, falando da luta aí eleitoral, São Paulo é o maior colégio eleitoral, tem 33, 34 milhões de eleitores, e aqui tem uma coisa interessante. 33% deles não têm candidato, sem candidato. Indecisos, voto em branco ou voto nulo. O senhor, evidente, está de olho, não só o senhor, os candidatos todos estão de olho nesses 10 milhões, porque isso não é brincadeira, né? E São Paulo sempre foi um desafio para os tucanos lá do lado de Minas Gerais, digamos assim. Né? Os tucanos das montanhas. Eu acho os tucanos da montanha. Acho até que a escolha da Luiz Nunes foi muito inteligente nesse sentido. Você pegou a Luiz aqui, amigo do Serra, e o senador mais votado do país e tal, está tudo certo. Mas eu queria saber o seguinte, como é que o senhor encara o fato do seu adversário, né? Porque não vamos falar amigo, né? O seu adversário Eduardo ter emplacado o vice da chapa do Alckmin. Quer dizer, o Alckmin tem 50 e tantos % da preferência do eleitorado no maior colégio eleitoral do país, onde o senhor está de olho. Mas o senhor olha assim para o palanque do Alckmin e vê lá um homem do Eduardo, que está disputando com o senhor. Né? Como é que é isso? Olha, Mitri, cada um tem a sua forma de pensar, né? O senhor levou um susto com isso? Não, até porque eu acompanhei todas essas conversas. Olha, o governador Geraldo Alckmin, além de um grande governador, que eu acredito vai vencer as eleições no primeiro turno, tem sido absolutamente correto conosco. E quando eu vejo um outro candidato à presidência da República, não considero, por mais que isso possa incomodar alguns, meu adversário. Meu adversário é o governo que está aí. Quando eu vejo um outro concorrente, vamos colocar assim, um outro candidato, apoiando um candidato do meu partido, fortalecendo o candidato do meu partido, eu tenho que agradecer. Seja o governador Geraldo Alckmin, seja o governador Beto Richa. Boa resposta mineiro. Pergunta de um mineiro, resposta de um mineiro. Ele está fortalecendo um candidato que me apoia. É sinal de bom senso do candidato Eduardo. Ele está apoiando o melhor candidato aqui em São Paulo, como está apoiando o melhor candidato no Paraná. Lamento que não esteja apoiando o melhor candidato lá em Minas Gerais. Governador, do jogo político. É sabido que o senhor teve alguns mal-estares com o Serra no passado. Isso está tudo superado? O Serra está integrado? Ele vai ter algum papel no seu governo? Olha, Serra é um quadro extraordinário. E hoje, por incrível que alguns possam achar, é dos interlocutores mais próximos que eu tenho tido nessa campanha eleitoral. Inclusive, conselheiro, já passou por 2 campanhas eleitorais. Poderia quase dizer que é o meu Boris, que é quase o meu mais novo amigo de infância. Estávamos às 6 horas da manhã, na última quinta-feira, né, na porta da fábrica da Voit, chegamos juntos lá. Você vê o Serra às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Não sei se ele tinha dormido. Essa dúvida certamente chegou lá na fábrica. Mas tem sido também de uma correção enorme. Ô Mitri, eu estou muito bem acompanhado aqui em São Paulo. Isso era inimaginável lá atrás. O apoio do governador, talvez hoje mais bem avaliado do Brasil, com mais de 50% de intenção de voto, com o Serra que está na frente na candidatura ao Senado, e a vitória do Serra será muito importante para São Paulo, onde quer que ele venha a atuar. E no interior, há motivação. No interior de São Paulo, onde o nosso partido é orgânico, ele funciona, há entusiasmo. Eu vi isso durante toda essa semana, fiz algumas cidades do interior. Eu estou muito motivado e acho que as coisas vêm caminhando até agora de forma absolutamente adequada. Pesquisa.
dos principais institutos brasileiros publicou há pouco tempo uma pesquisa do estado de São Paulo, com corte no estado de São Paulo, mostrando que eu estou em empate com a atual presidente da República. 25% de intenção de votos cada um. Só que há um detalhe, para alguns que para mim não é detalhe, é essencial, ela tem 100% de conhecimento. Eu tenho talvez metade disso. Então, há sim uma tendência clara da nossa candidatura. Senão, obviamente, não tenho a ambição de me aproximar tanto das intenções de voto do governador Alckmin. Mas vamos crescer. E, ao mesmo tempo, o candidato da presidente da República patina violentamente nas pesquisas. E o que eu vejo é que outros pretensos aliados não têm feito muita questão de aparecer ao lado da presidente da República. Essa que é a realidade. Eu vou repetir uma palavra aqui de um aliado nosso nessa campanha, foi até publicado essa semana, que eu acho que retrata um pouco a verdade e, de alguma forma, sinaliza para o ambiente político que nós estamos vendo no Brasil. E ele disse recentemente que o voto da atual presidente da República você não encontra em fartura por aí. É o que ocorreu tempos atrás, em alguns momentos, com o voto do Maluf. Quem vota não tem coragem de dizer que está votando. Governador, essas pesquisas insistem ali num item que na minha opinião, é muito importante, talvez seja o mais importante de todo esse cenário que está aí, que é o número dos eleitores que querem mudança. 70%, 2/3. É isso. Na última pesquisa, Ibope 69%, no Datafolha 71%, é por aí. 2/3 querem mudança e querem mudança de rumo de governo. No entanto, grande parte desses 2/3 votam na presidente Dilma. E o que alimenta o horizonte da campanha da Dilma de colocar o slogan de mudanças com Dilma. Eu pergunto, com esse pesqueiro todo aí à disposição, os candidatos da oposição não estão sabendo comunicar com esse povo. Dmitry, o senhor vai dizer, não, mas não começou o horário eleitoral ainda e tal. Acredite nisso, as pesquisas mostram isso de forma muito clara. Uma parcela expressiva da população brasileira só se conecta com a eleição com programas como esse, né, na TV aberta, que estão tendo aqui a oportunidade de fazer, e no momento do início do horário eleitoral. Nós vamos nos encontrar outras vezes. Daqui a 20 dias, mais ou menos, já com talvez uma semana de 10 dias de horário eleitoral, vai haver uma mudança profunda nessa avaliação, porque as pessoas começarão a identificar os seus candidatos. O fato absolutamente concreto hoje, né, na minha avaliação, é que esse alto índice de indecisos, de votos brancos e nulos, que conhecem 100% da candidata do governo, não tendem a votar nessa candidatura. Não estou dizendo que vão votar em mim, mas a tendência é que votem em candidaturas da oposição a partir do momento em que possam conhecê-las. E há ainda um alto grau de desconhecimento, maior até em relação à candidatura do governador Eduardo Campos, até do que da minha, onde esse nível de desconhecimento ainda é muito grande. A partir do início da propaganda eleitoral, dos debates, e eu quero já mais uma vez confirmar minha presença. Dia 21. Fui o primeiro a confirmar, estarei aqui com muita honra ao seu lado, comandados pelo Boechat, para debatermos ideias, falarmos de futuro, debatermos propostas. É isso que eu quero fazer. Eu não farei uma campanha ofensiva, eu quero fazer uma campanha dizendo, olha, este ciclo que está aí, e eu acredito, Boris, firmemente nisso, olha, do fundo da minha alma, de que para o Brasil, não para o PSDB ou para os nossos aliados, para o Brasil, é importante que esse ciclo se encerre. Eles perderam a capacidade de avançar, a capacidade de estabelecer um clima de confiança para que o Brasil cresça, e nós vamos iniciar um ciclo novo a partir do ano que vem. E tenho certeza que nos debates vai ficar muito clara a diferença das nossas visões e que o Brasil precisa rapidamente avançar numa outra direção. Pense em repensar as Forças Armadas no caminho de uma modernização, porque elas estão vivendo um momento difícil, um momento... eu não diria que elas estão totalmente desatualizadas, mas elas estão realmente fora dos padrões das Forças Armadas do restante do mundo. Boris, Forças Armadas fortalecidas e modernizadas são essenciais a qualquer país. À sua soberania, mas também ao seu desenvolvimento econômico e até mesmo social, porque elas têm um papel também importante nessa questão. A sua profissionalização é que deve ser buscada a todo o tempo. Tem tido interlocução com membros das Forças Armadas, ouvido as suas preocupações. Houve algo muito positivo que nós devemos aqui registrar. O que é profissionalização no seu conceito? No momento,
qualificação cada vez maior dos homens das Forças Armadas, clareza nas suas vocações, seja em relação ao controle das nossas fronteiras, por exemplo, que eu acho que é uma determinada atividade. Nós temos hoje áreas dedicadas à engenharia extremamente qualificada dentro das Forças Armadas, e eu acredito que as Forças Armadas deram um exemplo ao Brasil de compromisso com a democracia no momento em que foi concebido, ainda no governo do presidente Fernando Henrique, o Ministério da Defesa. Algo irreversível. Ali é uma sinalização absolutamente clara da vocação profissional das nossas Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha. Valorizá-las, fazemos um planejamento de investimentos é essencial. Eu não tenho hoje, Boris, você me conhece, eu não vou aqui criar qualquer ilusão além dos números que eu conheço. Eu não tenho hoje as informações absolutas em relação ao orçamento e aos dados que vêm sendo executados pelo governo. Na verdade, o orçamento ao longo dos últimos anos vem sendo, e não é dentro do governo do PT, eu faço aqui até esse registro, uma grande peça de ficção. O que nós precisamos é estabelecer quais são as prioridades das Forças Armadas, seja em relação a equipamentos, seja em relação às suas eventuais vocações e a investimentos, como recentemente foi definido com a compra dos caças suecos, estabelecer garantias orçamentárias para essas prioridades. E no meu governo, as Forças Armadas terão uma atenção muito especial. Senador, eu queria voltar para o tema da campanha que o Mitre começou, porque é o seguinte, na internet o pau está quebrando lá, quer dizer, já começou todo mundo estruturando núcleos de defesa jurídica para atuar ali, houve violação de perfis de jornalistas, enfim, uma baixaria que já se esperava. Eu quero saber do senhor como é que está a inserção do senhor na internet. O que o senhor pretende nesse ambiente sujo e parece que é um ambiente sem regras, completamente sem regras. Como é que vai ser a campanha? E, infelizmente, Panoso, grande parte dele financiado com dinheiro público. Digo isso aqui de forma absolutamente clara. O que nós estamos assistindo no Brasil, não sou eu que estou dizendo aqui porque fui atingido. Ninguém é mais vítima desse jogo rasteiro e sujo do que eu, por uma razão. E eu aqui reconheço isso. Eu sou o adversário que vai derrotar o PT. Eles têm medo de mim. Então, essa tentativa de desconstrução, ela é permanente e ela não é de hoje. Já foram identificados funcionários da prefeitura do PT, funcionários da Eletrobras, com perfis falsos e fazendo todo tipo de acusações. Felizmente, há uma percepção nossa hoje, até porque nós analisamos esses dados, de que essas informações caluniosas, absurdas, elas circulam muito entre eles próprios. Mas agora, a falta de controle do governo, digo, de exemplo do governo, de firmeza da presidente da República, está levando aqui dentro do Palácio do Planalto as pessoas se achem no direito de intervir e modificar perfis de agora de jornalistas. Meus já fazem há muito tempo. Eu temo pelo viés autoritário desse governo que está aí. Isso tem que ter a nossa repulsa e tem que ter a ação das autoridades para identificar os responsáveis por esse crime, porque esse é crime, Panoso. Eu me lembro que na última vez que eu estive aqui, nós estivemos aqui conversando, eu tinha buscado na Justiça, você falou aqui da judicialização, do Google, defesa da minha integridade pessoal. Eu disse a você, eu tenho família, eu tenho filhos, agora 3 filhos, né? Eu quero que a minha honra seja respeitada. Aí eu fui acusado, censurando a internet. Censurando nada. O crime, ele é crime fora, Boris, ele é crime dentro da internet. Se alguém disser lá que eu roubei, que eu assaltei uma empresa pública, que eu roubei um banco, que eu não roubei, e usa instrumentos ilícitos, ilegais para disseminar isso, eu vou à justiça sim. Isso não tem nada a ver com censura. Infelizmente, a internet do mal está aí. O que eu vou fazer, respondo a tua pergunta, é a internet do bem. A nossa internet é propositiva. E por isso, na última semana, eu fiquei muito feliz de ter sido o candidato disparado com o maior número de menções positivas na rede. A presidente Dilma Rousseff assumiu um compromisso, inclusive numa entrevista aqui à Bandeirantes, 2 dias depois de ganhar a eleição, assegurando que não haveria nenhum tipo de molestamento à liberdade de imprensa. Ela vem cumprindo rigorosamente o que ela prometeu, a gente tem que reconhecer. Embora tenha pressões dentro do PT para, enfim, adotar mecanismos de controle da mídia, essa coisa toda. Como é que você vai tratar esse assunto no seu governo? Olha, controle social da mídia, para mim, é um eufemismo para censura. Eu sou da geração dos filhos da democracia. No meu governo, haverá, em primeiro lugar, respeito absoluto à liberdade de imprensa, a independência entre os poderes, e eu me preocupo, sim, com a tentativa de aparelhamento de outras instituições, como nós temos assistido aí hoje. O meu governo é o governo da democracia. Será o governo, Panúzio, do resgate de valores. Será o governo da eficiência, do governo que quer ver esse Brasil avançar.
E é por isso que eu estou cada vez mais confiante na nossa capacidade de vitória. E a nossa vitória não vai ser boa para o PSDB ou para mim, vai ser boa para o Brasil. Só para a gente citar, os 2 jornalistas cuja notícia saiu em todos os jornais tiveram os perfis adulterados, com gente que manipulou a internet de dentro do Palácio do Planalto, são nossos companheiros Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg, ambos das organizações Globo. Aqui a nossa solidariedade a ambos. E também, antes que os espectadores corretamente me cobrem, e o Mito me cobrou aqui também, corretamente, as 3 empresas a que eu me referi, os 3 grupos econômicos que mais doaram para as campanhas presidenciais, respondem só esses 3 por 65% do dinheiro dado a todos os candidatos à presidência da República, são JBS, da área de alimentos, a OAS, empreiteira, e a Ambev. Repito, todos eles, líderes nas doações, doaram para todos os candidatos, que mostra uma consciência ideológica que me surpreende cada vez mais. Candidato, eu queria saber o seguinte, eu tive a oportunidade de mediar essa semana em Belém um debate entre pessoas da área da saúde, hospitais, planos de saúde, gente do setor público e tudo mais. E os empresários dessa área, refletindo um discurso, ou repetindo um discurso que eu ouvi em outras ocasiões de outros grupos, reclamam que a ocorrência de eleições a cada 2 anos é uma das muitas aberrações que eles entendem necessário modificar numa reforma política. Eu queria saber, primeiro, se o senhor acha que faz sentido termos eleições a cada 2 anos e depois, rapidamente, o que o senhor diria, o que tem que mudar numa reforma política no Brasil? Vou responder de forma muito objetiva, como você me cobra sempre e gosta. Eu pretendo encaminhar nos primeiros dias do nosso governo, se vencer as eleições, uma reforma política em 3 aspectos, que, a meu ver, são essenciais para resgatarmos a capacidade até da negociação política ser feita de forma adequada. Hoje são mais de 20 partidos no Congresso Nacional, o que torna absolutamente inviável negociações em torno de temas relevantes, porque elas passam a ser quase que individuais. Né? E vamos ter, se as coisas continuarem como estão, mais de 30 partidos funcionando no Congresso. Se eu vencer as eleições, isso não vai acontecer. Eu defendo, em primeiro lugar, o resgate, mesmo que com a carência de 1 ou até de 2 eleições se for necessário, da cláusula de desempenho. Os partidos podem se formar. Você pode ter o registro do partido se você conseguir o número de assinaturas necessários em determinados estados. Mas o funcionamento parlamentar, o direito a fundo partidário, o direito a tempo de televisão é para partidos que tenham uma presença mínima na sociedade, que eu calculo em torno de 3% dos votos para a Câmara. Se isso é aplicado hoje, os 22 cairiam para 6, 7 partidos políticos, que me parece algo razoável. Eu defendo o voto distrital misto, onde metade das vagas são ocupadas por representantes de partidos eleitos diretamente nos distritos, definidos pela Justiça Eleitoral, e metade pelas listas partidárias, para que nós não percamos no Congresso Nacional representantes de segmentos de pensamento que não tenham base territorial, eleitoral, mas que são essenciais ao bom debate político. E eu já disse lá atrás e reafirmo aqui, eu defendo o fim da reeleição e mandatos de 5 anos para todos os cargos eletivos, coincidência de eleições. Vamos ter 1 ano com todas as eleições e vamos ter 4 anos para trabalharmos pelo município, pelo Estado e pelo Brasil. Me parece que voto isso... obrigatório, não. Ele já se disse contrário. Eu sou contrário. Isso as pessoas não acham muito moderno, né? Porque o voto facultativo... Só 12 países do mundo têm voto obrigatório. Mas eu tenho aqui 2 minutos para dizer as minhas razões, em relação à minha convicção. Eu acho até que no futuro, essa pode ser uma tendência natural. Mas pelo perfil da democracia brasileira, que não é uma democracia assim tão longa, né, nesse período mais recente, eu temo que o peso do voto conduzido, que é o voto do assistencialismo, o antigo voto de cabresto lá atrás, e o voto excessivamente ideológico, acabe tendo um peso muito maior do que o voto sem esse engajamento. Tá? Eu acho que isso é um tema à reflexão. Para mim é muito mais cômodo dizer, não, o voto facultativo é moderno, vamos lá. Tudo bem, nós vamos ter governantes eleitos com 40%, 45% de presença nas urnas. Então, eu acho que esse é o momento ainda de nós termos governantes com autoridade. E a autoridade vem do voto. Eu ainda manteria o voto obrigatório por um período no Brasil. Só para o telespectador não achar que é fácil, eu quero lembrar que o voto distrital misto que o senhor pregou está engavetado no Congresso tem mais que 20 e tantos anos.
E a cláusula de desempenho, o Supremo até que deu a cláusula. Foi no meu tempo, presidente da Câmara, de líder partidário, e depois presidente, que nós aprovamos. Pois é. Mas conseguimos aprovar lá atrás. Eu acho que agora... Mas depois derrubar. Mitre, a política brasileira se mercantilizou. É uma vergonha o que nós estamos assistindo em determinados cenários da política brasileira. Tudo vale, qualquer coisa está valendo, não no nosso campo, mas no campo governista, para ter alguns segundos a mais na televisão. A presidente da República, ela demitiu um ministro que ela elogiava como homem de bem e eficiente, e que eu reconheço como homem de bem, o ministro César Borges, porque determinado partido ameaçava, e apenas ameaçava, ir para um outro campo e não lhe dar um minuto na televisão. E esse mesmo partido exigiu nomear o DENIT, que conduz todas as obras de infraestrutura no país e está nomeando. Demitiram lá o general, que eu nem conheço, que dizia que era um homem também correto. Não pode, esse tipo de negociação na política envergonha a política. Por isso é que eu digo, o governo do PT perdeu a capacidade de governar o Brasil, porque se ganhar as eleições vai governar com esses mesmos métodos, com essa mesma prática política. A presidente Dilma, por quem eu tenho respeito pessoal, e ressalto sempre isso, é uma mulher de bem, infelizmente. Ela é refém de uma armadilha que o PT lhe criou. Ela é refém de uma base de apoio que suga cada vez mais o governo e impede que a meritocracia possa ser companheira da presidente no seu governo. O aparelhamento da máquina pública, das agências reguladoras, dos vários níveis ministeriais, é um absurdo. Isso não serve ao interesse do Brasil. Por isso é que nós estamos caminhando cada vez mais para a lanterna na educação pública em toda a nossa região, para termos uma saúde de cada vez menor qualidade, com um desinvestimento por parte do governo federal crescente. Em 2013, quando eles assumiram o governo federal participava com cerca de 54% do conjunto dos investimentos em saúde pública. Agora participa com 45%, e são os prefeitos, principalmente aqueles que menos podem, que têm que arcar com a diferença dessa conta. Na segurança pública, uma omissão vergonhosa e criminosa do governo federal. E eu pergunto, ganhar eleição para quê? Para o Brasil piorar? Não acredito que o PT vai vencer essas eleições. Eu acho que quem vai vencer somos nós. O Canal Livre vai agora para o seu último intervalo. Voltamos já já. Dia 21 de agosto, a Band sai na frente. Primeiro debate eleições 2014. O mais importante debate entre os candidatos à presidência da República. As propostas, os planos de governo. Ao vivo, uma ampla discussão sobre o rumo do Brasil. O futuro do nosso país na mão de 140 milhões de brasileiros. Dia 21 de agosto, 10 da noite. Debate eleições 2014. Chevrolet Onix com MyLink, o carro feito para os dias de hoje. Chevrolet, find new roads. Quem procura um notebook, leva um de grandes marcas, memória de 6 GB e HD de 500 GB, agora por R$ 1.599. O Tecnoshow tem muita inovação pelo menor preço. E quem quer um guarda-roupa, leva esse de casal Bartira 6 portas e espelho por R$ 129,90 mensais. É no Ponto Frio, não. Jantar romântico. Fazer o caminho mais gostoso da escola para casa. Dizer eu te amo. Ser feliz é repetir o bom da vida. Multiplique os bons momentos com os cartões Caixa. Promoção Multiplique Sua Sorte. São 100 prêmios de R$5.000 e dezenas de prêmios especiais. Cartões Caixa. A vida pede mais vezes.
Olha só o Orlando, sempre cansado, sempre cochilando. Orlando, com insônia não vai dar. O relatório você não vai conseguir entregar. Resolva já esse problema. O segredo nós já sabemos. Fique na calma, fique serenos. Fique livre do estresse, da insônia e da tensão. Serenos é o fitoterápico que acalma você. Agora sim, Orlando. Sem insônia está perfeito. Serenos, dê um jeito. Fique na calma, fique serenos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Agora é pra acabar com tudo que sobrou. Queimão de Dia dos Pais Ricardo Eletro. O maior queimão de estoque que o Brasil já viu. Em 12 sem juros. TV 50 gigante. 0 de juros. LED 32 Panasonic. Sem juros. Sony Xperia é um Dual 2 chips 3G Android TV digital 499 em 10 sem juros. Ganhe um fone de ouvido Sony. Celular 2 chips, câmera só 79. É nesta segunda, Ricardo Eletro. A Nativa FM traz para Belo Horizonte a dupla do ano, Marcos e Belucci, em uma apresentação ao vivo especial e exclusiva para o ouvinte da Nativa. Palco Nativa com Marcos e Belucci, 12 de agosto na UITS BH. Um showzaço que você quer muito ver e é de graça para quem é muito mais nativa. Para esse show não tem ingresso à venda. Para participar dessa festa, fique ligado em nossa programação, pois só aqui na Nativa você fatura o seu convite. Marcos e Belucci no Palco Nativa, 12 de agosto na UITS BH. Mais uma promoção da rádio que é muito mais você. Supermercado Dia, dá orgulho comprar bem. E TIM, viver sem fronteiras. Canal Livre. Oferecimento decolar.com. Você pode. E estamos de volta com o último bloco do Canal Livre, com o candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves. Fábio Panunzio. Senador, o senhor criticou bastante a cultura política que enfim, parece ter recrudescido maus hábitos nos últimos tempos. Mas no governo Fernando Henrique já havia uma reclamação, ele chamava de ética da responsabilidade. Eu quero saber como é que o senhor vai conter o ímpeto da roubalheira no Congresso, do constrangimento, da chantagem, que é o que acontece hoje lá. O Panunzio, eu estou no Congresso e eu reconheço, e vou repetir um termo que já foi usado aqui, houve uma certa mercantilização nas relações políticas. E no momento em que o presidente da República cede a um, cede a mil. O que eu quero, e acho que a minha história política demonstra isso, fiz isso em Minas Gerais, é estabelecer um novo nível de relação política. Em Minas, nós fizemos um governo meritocrático. Não foi à toa que nós temos hoje a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde da região sudeste e o maior conjunto de parcerias público-privadas de todo o Brasil. A classe política, não é porque uma indicação é da classe política, ela só por isso já deve ser queimada ou evitada. Não, mas essa não pode ser a regra. O parlamentar, ele não foi eleito para estar indicando gente no executivo. Mas o parlamentar que apoia o governo deve compartilhar dos êxitos do governo. O que eu quero é construir uma base parlamentar a partir de uma reforma política. E eu acho que nós podemos fortalecer alguns partidos políticos em torno de um projeto de país. E um governo que avance bem avaliado é um governo que tem sustentação política. Só estou nisso, Manuzio, porque eu acredito que nós podemos ter uma nova relação política no Brasil. Senão, eu não sairia da minha zona de conforto para estar buscando o Brasil afora esse mandato presidencial. Só para não esquecer, entretanto, que o senhor era senador à época, no governo Fernando Henrique, que se aprovou a reeleição contra a qual o senhor hoje se manifesta, e foi um carnaval do que o senhor chama como de relações, o quê? Eu não acho, olha, Boixá, essa questão da reeleição, outro dia eu vi alguns ataques, compra de votos na reeleição. Eu era deputado, não tinha idade ainda para ser senador. Né? Eu não vi isso acontecer no Congresso. Agora, não vamos esquecer que existia reeleição para prefeitos, para governadores. Se alguém no seu estado quis, enfim, dar um agrado para alguém, isso não foi a regra naquelas negociações. Mas um dos problemas ali foi que o Fernando Henrique gastou um potencial que ele tinha no Congresso com aquele troço de reeleição, poderia ter feito grandes reformas ali, né? Isso só entre parênteses. Mas a minha pergunta é o seguinte: o senhor diz que, se eleito no início do seu governo, além do projeto de reforma política, que o senhor disse aqui, o senhor vai mandar também um projeto de simplificação dos tributos. Eu não sei se
isso significa a sua reforma tributária ou se é um primeiro passo para a reforma tributária. E o senhor emenda aí a ideia de redução de impostos. Eu aí, sinceramente, eu vejo com incredulidade isso. E a minha pergunta é, o senhor vê possibilidade do governo, da União, assistir um processo de votação no Congresso que signifique a redução da arrecadação? Vamos lá, Mitre, por partes. Em primeiro lugar, eu acredito na capacidade de um governo recém-eleito, com seu capital político intacto, de fazer as reformas necessárias. Eu digo sempre que o êxito do nosso governo em Minas, se você se lembra disso, saímos, né, com uma aprovação altíssima, se deu pelo que eu fiz na primeira semana, não foi nem no primeiro mês. Eu acho que é possível, sim, nós apresentarmos nos primeiros dias uma proposta de simplificação do sistema tributário, porque isso vai sinalizar de forma positiva no aumento da competitividade de quem produz no Brasil, e nós só vamos ter espaço fiscal para a diminuição da carga a médio prazo no momento em que os gastos correntes do governo se encaixarem no crescimento da economia e do PIB. Olha, nos primeiros meses desse ano, houve um crescimento vegetativo dos gastos correntes do governo em torno de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a receita aumentou 7%. Racionalizar os gastos públicos é essencial. Só aí é que nós vamos ter espaço aí para buscar uma redução horizontal e não setorial da carga tributária. Aquela pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, temos 40 dias de campanha hoje para responder rapidinho. Se arrepende de alguma bobagem que tenha dito, de algo que não tenha feito? Devo ter dito várias, já. Eu sou um ser humano, eu não sou um cara perfeito, mas eu estou tão determinado hoje. Eu tive muitas dúvidas, já você me conhece há muitos anos. Eu tive dúvidas, será que valia a pena enfrentar esse governo com as armas que eles usam, sem qualquer limite? Posso dizer o seguinte, hoje eu estou determinado. Por onde eu ando pelo Brasil, eu percebo que, Mitre, uma homenagem às nossas alterosas aqui, se Minas sempre foi o centro, o equilíbrio do Brasil ao longo da história, eu acho que, de alguma forma, Minas é hoje também esperança. Esperança de um governo diferente. Eu sei que o tempo está acabando, mas não podemos encerrar o programa sem perguntar para o senhor. E o aeroporto de Cláudio? Olha, o aeroporto de Cláudio é uma obra necessária na região, feita como inúmeras outras. São 92 aeroportos que tem em Minas Gerais, quase um para cada 10 municípios. Uma obra pública fiscalizada pelo Ministério Público que vai ajudar muito a desenvolver a região. E se teve alguém prejudicado ali, foi um parente meu que até hoje não recebeu nada na Justiça, porque o Estado não permitiu que ele recebesse o valor que ele buscava. Governador Aécio Neves, infelizmente o nosso tempo terminou e o senhor tem agora 1 minuto para as suas considerações finais. Obrigado, Boris, Panúzio, Mitre, Boechat. Eu tenho que, em primeiro lugar, reconhecer que a Bandeirantes tem sido pioneira na busca da disseminação na sociedade brasileira do bom debate político, das ideias, das propostas dos candidatos. Não é a primeira vez que estou aqui, agradeço mais essa oportunidade. Dentro de poucos dias estaremos participando de um debate entre os candidatos e o que eu pretendo é apresentar as minhas ideias, as ideias do grupo político que está nos ajudando a construir uma alternativa para o Brasil. O Brasil não merece continuar sendo governado desta forma e tendo esses resultados econômicos e sociais que estamos tendo. A minha obrigação e a minha responsabilidade é liderar o início de um novo ciclo, onde a decência e a eficiência possam caminhar juntas. Eu estou preparado para esse enorme desafio. Eu quero reconciliar os brasileiros com o desenvolvimento e, mais do que isso, na confiança em relação aos seus representantes. Estou extremamente determinado a construir uma belíssima página na história do Brasil. Nós agradecemos a presença de Aécio Neves, candidato à presidência da República pelo PSDB, e dos jornalistas Fernando Mitre, Ricardo Boechat e Fábio Panúzio. Muito obrigado por sua atenção. A gente se vê no próximo domingo com mais um Canal Livre. Até lá.